TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite, eu sou a Ana, começando aqui mais um programa Janela do Céu, trazendo mais um testemunho de vida, uma história com Cristo. E hoje a gente está diretamente ligado com o Rio de Janeiro, a Miriam Leão está participando aqui com a gente. Boa noite, Miriam. Boa noite aí a todos os ouvintes, o pessoal aí que está acompanhando. Deus abençoe esse compartilhar. A Miriam tá aqui então para compartilhar um pouco com a gente, né, contar essa história. Ela tava falando aqui um pouquinho que ela já nasceu praticamente na igreja, né, mas todo mundo sabe que mesmo quem nasce na igreja, a gente passa pelas mesmas provações, né, um mundo que traz aquelas novidades, coisas diferentes, né, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi todo esse início aí. Então, assim, como a Ana falou, né, eu praticamente nasci mesmo, assim, a minha família desde quando, antes, assim, todo mundo, graças a Deus, já conhecia, né, a Deus, já tinha confessado, aceitado Ele como Senhor e Salvador. E eu lembro, assim, uma das minhas primeiras lembranças de vida, né, foi quando eu estava descendo da condução para ir para a reunião, né, da igreja. E eu conheci a primeira igreja, né, que eu frequentei e me batizei, né, e tudo mais, e cresci, a Igreja do Senhor Jesus. E eu lembro, assim, que eu crescia e eu sempre tinha muita vontade de me batizar, tinha muita curiosidade, vi o pessoal se batizando aqui, né, sempre bastante gente se batizando, eu tinha uma ansiedade, né, todo mundo conversava comigo que tinha que ser em tal momento, que ainda não era chegada a hora. E eu acho que era um pouco de curiosidade, eu também queria ter mais experiências com Deus, queria ouvir, achava que eu ia ouvir a voz de Deus mais claramente, assim, não sei, enfim. E me batizei, acho que aos 11 anos, e aí dali por diante, assim, eu acho que foi no momento certo, né, porque talvez se eu não tivesse me batizado antes, talvez eu não estaria aqui compartilhando um testemunho, né, algo que Deus fez, assim, e depois do meu batismo, questão, assim, né, a gente começa a conviver, né, com os amigos e tudo mais, e você eu comecei, assim, a querer, né, ter o mesmo estilo de vida, poder fazer o que todo mundo fazia, ter a liberdade, né, entre aspas, assim, que todo mundo tinha. Então eu passei um bom tempo, assim, frequentava mais por obrigação, não porque eu queria, então quase não dava bola, estava ali, mas praticamente não estava. Lembro até que muita coisa que eu ouvia, assim, eu lembro que eu concordava, eu achava, assim, eu sempre falava na minha cabeça, isso eu já sei. Só que eu estava até compartilhando aqui, que eu acho que era mais, assim, essa questão, porque dentro de mim Deus colocou, né, a semente, assim, né, do reino. Então aquilo não soava como algo que eu discordava, né. O Espírito, né, que estava dentro de mim concordava, porém, se me perguntasse, eu não sabia, eu não entendia nada, né, não ia saber compartilhar nada. Só não tinha ainda uma oportunidade de ter experiência com tudo aquilo, né. Eu nunca parei para dar atenção, sabe? Nunca tive vontade de, assim, quando era nova, sabe? Era muito momentâneo. E aí eu tive uma infância também, assim, bem meio conturbada, assim, também lembro que... Mas eu orava muito a Deus, porque era muito problema em família, assim. Então, motivo para orar é o que não me faltava, né? Porque aquilo me deixava muito chateada. Eu sofria bastante, assim, meio escondida. E então eu questionava muito a Deus, eu não entendia muito por que eu tinha que passar por aquilo, por que minha vida tinha que ser daquele jeito. Mas eu também não ia buscar, né, na palavra. Não, acho que eu não tinha esse entendimento, sabe? Uhum. E eu acabei, assim, querendo viver, né, da maneira que os jovens viviam, fui crescendo, tive muitas indas e vindas, assim, muito tempo que eu decidi, não quero mais, e do nada vinha uma vontade de voltar aí.
mas nada assim, era tudo muito incerto, sabe? E aí eu, nessas indas e vindas, fiz muita coisa assim que eu queria, né? Vivi assim como o mundo vive, né? Numa liberdade assim enganosa, né? Nunca tive assim um bom retorno de tudo aquilo que eu fiz, que eu já sabia assim, eu tinha uma consciência que não era a vontade de Deus para minha vida, que tudo aquilo que eu fazia, eu sentia assim que estava fora, né, da vontade de Deus. Eu sentia a reprovação do Senhor, sabe? Eu sentia, às vezes eu ignorava, fingia que não ouvia aquilo, até aquilo sair, aquela reprovação sair de tanto que eu insistia no erro. E outras vezes eu orava, né? Eu pedia perdão a Deus, mas também não tinha força, nem achava motivos para deixar de viver daquela maneira que eu vivia. E aí eu colhi nada assim de bom, né? Não tive nenhum fruto bom. Felicidade, sempre as felicidades que eu procurava, né, que o mundo oferece, sempre para mim foram muito momentâneas. Dia seguinte eu já estava com desânimo, mais ainda pelo aquilo que eu tinha feito, que era para me dar alegria. Já estava querendo mais, porque, bom, foi uma felicidade, né, mesmo que seja momentânea, foi felicidade. Já colhi muito problema também, muita animosidade entre eu, minha família, entre eu e pessoas, enfim, olha, tudo que eu fiz, assim, por minha vontade, né, sendo guiada pelas minhas emoções, eu só colhi coisa ruim na minha vida, muita coisa ruim. E aí, assim, eu fui crescendo e acabei conhecendo uma pessoa, né, e essa amiga, que hoje em dia é uma irmã em Cristo nossa, e aí a Lorena, e eu já mais velha, né, maior e tal, aconteceu assim que Deus proveu da Lorena, da minha mãe ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus assim com ela, e a Lorena sabia que eu era cristã, mas ela nunca, não veio de família cristã, ao contrário assim de mim, né, que vim de uma família que é todo mundo cristão. Ela nunca acho que leu a Bíblia antes, e Deus assim abriu as portas para minha mãe estar compartilhando com ela a palavra. E nessa que minha mãe estava assim compartilhando, Deus também trouxe circunstâncias para que a Lorena ela também se inclinasse, né, para poder ter mais facilidade para ouvir, para dar atenção, enfim. E a Lorena acabou que assim coisas que aconteceram na vida dela, que ela acabou assim decidindo, ela compreendeu, né, a vontade de Deus, ela teve fé e eu vi assim Deus mudar a Lorena pela fé dela, por ela crer na palavra, por ela ouvir os materiais da editora Vento Sul, e Deus mudar a vida dela. E assim, a Lorena que eu conhecia para a Lorena que se tornou, aquilo ali foi assim, eu ficava de boca aberta e ficava assim, cara, como assim? A garota acabou de chegar. Eu passei a minha vida inteira tendo acesso, né, a essa palavra, eu nunca passei por isso, e ela acabou de chegar, ela deu ouvido e Deus está mudando, ela mudou assim, ela quase que dá água pro vinho, sabe? Muita diferença. E ela começou a frequentar e aquilo me trouxe de volta, né? Porque eu estava bem afastada. Então, aquilo me trouxe de volta por curiosidade, por querer, eu comecei a frequentar. Só que eu ainda assim tinha uma vida muito... Eu frequentava, mas eu ainda não tinha decidido o que eu queria, né? Porque era um pé lá, outro cá, né? Um pé na igreja, né? No reino, e um pé no mundão, né? Então, eu queria ficar dividindo as duas coisas, né? Eu queria viver no liberalismo. Tudo pode, entendeu? É só ter consciência, é só saber, enfim. E nessa eu fiquei um bom tempo, e aí Deus, assim, permitiu que chegassem circunstâncias, esse misto que eu estava vivendo, né? Eu estava ouvindo a palavra, e aí Deus estava mostrando para mim o que Ele queria, né? Como eu deveria viver e tal, aquilo que desagradava Ele, aquilo que não era vontade dEle, aquilo que não provinha dEle. Porém, assim, a maioria das coisas, assim, mais falando assim, não questão de alma, né? Mas questão, assim, de mãos mesmo, assim. Eu tava, sabe, sendo exposta ali. Cada vez que eu ia, eu lembro até que quando eu voltei, o Flávio, né, me colocou para ser dupla da Fernanda.
E todas as vezes que eu ia cantar um louvor no domingo, aquilo, nossa, mas eu sentia muita vergonha de Deus, muita vergonha, porque eu tava ali cantando e louvando, às vezes, e coisas que eu não tinha vida, e nem pelo menos tinha uma colocação, sabe, para que Deus pudesse tornar aquilo realidade, sabe, nem movia um dedo para que isso pudesse se tornar realidade. Então eu tava ali, mas assim, era estranho aquilo, sabe? Sentia assim, parecia que eu ficava de frente para Deus, assim, e aquilo foi me levando a tomar uma decisão, decidi tomar uma decisão. Até que, assim, chegou um momento, assim, que Aí eu me perguntava, depois eu passei a me perguntar, será que eu voltei porque eu realmente quis ou foi porque eu, sei lá, segui a Lorena, né? Então veio isso também, esses questionamentos, né? Não, eu quero ficar porque, se eu tiver que ficar, eu quero ficar porque Deus me convenceu. E aí, beleza, né? Acabou que Lorena saiu do Rio e eu continuei, né? Graças a Deus, assim. E eu vi que não era por causa da Lorena, era por causa de Deus mesmo, pela misericórdia, não era por causa dela nem por causa de mim, era por causa dele que eu permaneci ali. E, assim, tava vivendo nesse período, assim, um momento, assim, que eu acho que, naturalmente falando, assim, era de maior, assim, proveito, assim, digamos assim, naturalmente, porque eu tava assim, Deus tinha permitido eu viver, assim, literalmente da maneira como eu queria, Ele tinha deixado, sabe? E eu tava podendo ter ali o que eu queria, né? O que eu tanto almejava, e viver da maneira que eu queria, só que aquilo dali não valia a pena, porque eu não me sentia feliz com aquilo, apesar de eu estar tendo, era como eu falei, era algo ali momentâneo, e eu vivia com aquele Insatisfação. Era como se fosse uma reprovação interna, sabe? Então eu ficava, não vale a pena eu viver assim, se não foi para isso que Deus me criou, né? E eu estava pedindo a Deus muito assim nesse período, pedindo ao Senhor para que Ele me auxiliasse a abrir mão de tudo aquilo que eu ainda não tinha aberto mão. E aí eu continuei orando, eu pedia muito a Deus assim, eu confessava, Senhor, eu não consigo abrir mão disso, eu aparentemente assim, eu acho que eu amo isso, sabe? Eu não consigo, eu não tenho vontade, me ajuda. Aí aconteceu. A gente sabe qual que é o correto, né? Que seria estar com o Senhor, mas aí tem aquele peso da minha vontade, né? Daquilo que eu acho que realmente é, como tu falou, né? Aquela falsa liberdade que o mundo traz, né? E quando foi que tu realmente conseguiu decidir, pensar realmente, não, Senhor, eu realmente te amo, eu realmente te quero, né? E não quero mais isso que tem lá no mundo. Teve um dia que eu, né, saí assim, fui trabalhar e, assim, de começo, assim, e eu sabia que não era para eu ir, né, nesse dia. Mas eu fui por teimosia, porque lá eu iria, né, eu já tinha os meus planos, eu iria fazer, né, viver e tal, e aí Deus, assim, me deu um tremendo de um livramento, assim, que, putz, era talvez pra eu estar morta, sabe? E eu não morri, graças a Deus, assim. E eu lembro, assim, que eu só agradecia a Deus, só agradecia ao Senhor, que livramento. Foi um assalto, sabe? Assim, o cara tinha tudo pra assaltar, o Uber que eu tava, tinha tudo. O cara deu um tiro, mirado, assim, pra minha direção, eu não sei pra onde a bala foi, que a bala não veio a mim. Aquilo dali eu fiquei, assim, espantada. E aí eu fui orando a Deus e pedindo a Deus para que me desse, né, ali naquele dia, forças para decidir por Ele. E foi dolorido, mas naquele dia, assim, eu decidi por Deus. Eu abri mão daquilo que eu poderia ter e eu decidi, assim, por Deus, abri mão mesmo. Foi sofrido, assim, para mim, né, naturalmente, para minha alma, né. Foi bem difícil, mas eu orava assim, meu Senhor, eu não quero voltar atrás, e beleza, Deus sustentou aquilo.
Isso que tu falou é uma coisa bem interessante, porque muita gente acha que quando a gente se entregar pelo Senhor, quando a gente decidir pelo Senhor, a gente vai sentir muita alegria, muita satisfação, mas na verdade é que nem tu comentou, né, pra nossa alma dói esse momento. Mesmo que a gente saiba, eu tô fazendo certo, esse é o melhor, a gente sente uma dor, né, parece uma aflição interna, mas aquilo ali na verdade vai ser resultados, né, ao contrário do mundo que tu sente alegria por um momento e depois já não é nada, com o Senhor a gente começa com um pouco de dor, né, pra depois realmente ver um resultado que realmente vale a pena, né? Isso, E assim, isso era um relacionamento, sabe, que eu tinha. E esse relacionamento, assim, nossa, eu vi o quanto que isso me afastava, assim, sabe? Mais ainda, eu tava me afastando mais ainda de Deus. E eu via que não era aquilo ali que Deus queria pra mim, sabe? Então, foi uma coisa, assim, que Deus me deu, assim, e foi engraçado, assim, que foi, assim, bem, bem difícil, sabe? Mas eu vi ali que Deus já tinha me mostrado, assim, de N maneiras que não era aquilo que Ele tinha para mim e que não era ali e a maneira que Ele queria que eu vivesse e tal. E beleza, e depois de uns tempos, assim, eu acho que foi depois de uns tempos, assim, numa condução eu entrei e ali, depois disso, eu decidi que eu iria ficar e que eu não iria mais ficar nessa de vou, não vou. Não, eu decidi que a partir dali eu iria buscar a Deus, eu queria conhecer, assim, aquilo que talvez eu não conhecia de Deus, eu queria entender aquilo que eu não entendia de Deus e com as minhas dificuldades, né, não foi fácil o início, como até hoje, né, também não é fácil, mas Deus aos poucos foi abrindo o entendimento, Deus aos poucos foi me iluminando, né, foi mudando. Hoje, assim, eu olho para mim, eu não tenho necessidade nenhuma das coisas, assim, que eu buscava para ser feliz no passado, sabe? Assim, não que eu não estou dizendo que lógico que às vezes vem lembranças e tal, mas assim, nada se compara. Deus me deu realidade de que aquilo ali não me supre, sabe? E se eu voltar, eu volto consciente de que eu tô indo para uma coisa que não me supre, para uma coisa que não foi o porquê que eu nasci para, não foi o que eu nasci para fazer, enfim, com realidade, sabe? E aí eu numa condução, um dia assim, eu entrei, tinha um rapaz que ficou me olhando, assim, desde quando eu entrei, foi uma viagem de uns 20 minutos mais ou menos, e ele ficava assim, e eu assim de lado, eu vi assim, gente, coisa estranha. E aí ele levantou, parou do meu lado e me olhando, eu falei, que coisa estranha, vai embora, maluco. Aí ele, do nada, e o ônibus lotado, né? Aí ele, qual é a tua igreja? Aí eu, como assim? Aí ele, qual é a tua igreja? Onde você congrega? Eu falei, eu congrego, né, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí eu expliquei assim de uma maneira rápida, dei o cartãozinho para ele entender. Ele falou, olha, desde o momento que tu entrou, eu tive uma visão, sabe? Eu vi assim, eu fiquei impactado, porque eu vi um leão e um lugar muito lindo, e eu via várias ovelhas. Esse leão, ele estava ali cuidando de todas aquelas ovelhas, ele estava ali com elas. Aí ele falou assim, não sai de onde você tá, porque Deus está lá. E aí eu fiquei toda feliz, né? Fiquei muito impactada também com a experiência, assim, que Deus permitiu. Aí, isso o ônibus inteiro ouvindo, e depois ele, acho que falei da igreja, que acho que deve ter igreja na cidade dele, dei o cartãozinho do Pão de Judá, beleza. E a partir dali, então, assim, Deus, ele me sustentou, né? Até aqui, desse meu retorno, já deve ter uns 4 anos que isso aconteceu, por aí. E Deus me sustentou. E tá me sustentando até agora. E eu agradeço a Deus, porque eu literalmente não fiz nada para merecer. A gente não faz nada para merecer. Mas Deus foi misericordioso com a minha vida. Me guardou, assim, porque eu poderia ter... Deus poderia ter me entregue, sabe? Mas graças a Deus, assim, Ele... Pelo propósito dele, né? Por algum motivo que envolve o propósito, Ele não permitiu que eu fosse entregue aos ídolos do meu coração. E aqui eu tô. E
tô tendo oportunidade, né, de crescer em vida, cada dia que passa, assim, de aprender mais, assim. Hoje eu olho para trás e, como eu havia dito, eu não sinto vontade, eu não sinto... antigamente eu tinha vergonha de falar que era cristã, sabe? Porque eu não tinha realidade do que era ser cristã. Eu não tinha realidade de nada. Então era por religião, assim, óbvio que na ignorância, porque eu era jovem, eu não tinha realidade daquilo que eu estava introduzida. Mas hoje em dia, assim, sabe, Deus me deu realidade do propósito dele, Deus me deu realidade do porquê da minha salvação, do que eu estou fazendo aqui, né? Que não é só ocupar mais um lugar numa cadeira, mais um número numa congregação. Tem um propósito, tem... A gente vai fazer um breve intervalo aqui, e aí no próximo a gente compartilha essa nova experiência, né? Essa nova vida aí que o Senhor te deu a oportunidade. Logo a gente volta. Amém. Tá bem. Estamos apresentando Janela do Céu.